Neste Natal, a Netflix liberou a segunda parte da última temporada de Stranger Things e eu acho que eles se colocaram numa arapuca. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Juliano Jorge e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os 3 episódios da segunda parte de Stranger Things. Eu já quero pedir desculpas por estar de dia, a luz tá meio zoada, eu estou suado. Gente, está 31 graus. Eu vou começar dizendo que eu não sei se foi a melhor escolha da Netflix de liberar essa temporada por etapas. Principalmente os primeiros 4 capítulos e esses 3 do meio separados. Isso porque quando a gente está falando sobre Stranger Things, a gente pode definir que a história da série é contada por 2 jeitos diferentes. Um deles sendo os problemas e as questões das personagens e o outro, o ambiente, como o mundo está acontecendo, o que está levando as coisas a acontecerem daquela forma. Ainda mais num mundo pré-apocalíptico. E eu acho que nessa temporada o que aconteceu foi o seguinte: os 4 primeiros episódios eram contados de acordo com o que estava acontecendo no mundo. O Vecna sequestrando a Holly e as crianças, o que estava acontecendo ali com o Will, tudo isso era parte do ambiente que, claro, tinha alguns pontos que convergiam com as personagens, mas era diferente do que só focar nos problemas e nas questões pessoais de cada um, que é o foco dos 3 episódios que foram lançados agora. Se a gente for analisar, os 4 primeiros episódios têm um ritmo muito mais acelerado, porque existe uma urgência, coisas estão acontecendo. E nesses 3 últimos, a gente fica muito mais envolvido nas questões pessoais, nos problemas de cada personagem e como aquilo ali vai afetar no núcleo que ele está inserido. Só que isso quebra uma expectativa muito grande no público. A gente estava esperando uma explosão de acontecimentos, coisas sendo jogadas na nossa cara o tempo todo. Eu sinto que nessa temporada a gente tá faltando um pouquinho do sentimento de urgência. O mundo tá acabando, o Vecna tá lá doidão sequestrando crianças, tem muita coisa acontecendo, só que parece que isso não é tão urgente. Bom, agora que eu dei assim um geralzão, eu vou entrar um pouquinho em cada episódio pra eu falar um pouquinho do que eu senti assistindo cada um deles. Assim, gente, eu assisti os 5, 6 e o 7 meio que junto. Então eu estou ao mesmo tempo que cansado e talvez os acontecimentos acabem se misturando um pouco na minha cabeça. Então eu peço perdão se eu falar algum acontecimento de um episódio no outro. Mas tudo meio que tá convergindo, então vai dar pra entender. Bom, no episódio 5 a gente começa exatamente da onde terminou a primeira parte, a primeira leva de episódios. Ali a gente tem eles tentando entender o que tava acontecendo com o Will e como ele acessa os poderes do Vecna, compartilhando a mente dele nessa colmeia louca que eles inventaram. E ali a Joyce tem uma ideia do Will se conectar mentalmente com o Vecna e acabar de uma vez com ele, resolvendo os problemas que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente tem a Max e a Holly desbravando as memórias da Holly para conseguirem escapar da mente do Vecna. É um jeito que a Max descobriu de acessar aquele lugar vermelho para elas acessarem a mente do Vecna e ali ter um portal para elas saírem desse lugar e voltarem aos seus corpos físicos. Essa sequência delas explorando a mente da Holly e depois do Vecna nos próximos episódios, eu achei um pouquinho longa demais, mas eu gostei muito da química tanto da Holly quanto da Max. Eu achei que as 2 personagens funcionaram muito bem. E eu acho que essas atrizes da Holly, da Max e da Joyce são os pontos altos em questão de atuação nessa temporada. Eu acho que a menininha que tá fazendo a Holly faz tão bem, ela é tão carismática, que eu torci muito por ela nesses episódios. Além disso, nós também temos
os personagens da Eleven, do Hopper e da irmã da Eleven escapando do exército americano, mas eles ficam meio sem função, eu achei. Principalmente a Eleven, nessa temporada toda, ela tá sendo um pouquinho subutilizada ainda. E nesse momento a gente é até apresentado a questão que vai ser os problemas da Eleven nessa temporada, que é quando a irmã dela fala que as duas precisam se sacrificar porque o exército americano reativou o programa do Papa de criar crianças com superpoderes e eles querem o sangue delas para injetar em mulheres grávidas e assim fazer um exército. Então a irmã da Eleven chega para ela e fala assim: querida, a gente vai ter que, E isso pega muito na Eleven, que tem o sonho de ter uma vida normal com as pessoas que ela ama. E isso vai martelando muito nela. Ao mesmo tempo que ela tá triste com o Hopper por ele quase se sacrificar. Enfim, não é muito, mas é o que tem da Eleven nessa temporada. E, além deles, no mundo invertido, a gente tem o Quarteto Problemático, que é composto pela Nancy, pelo Steve, pelo Dustin e pelo Jonathan. E todos eles ali estão com questões e problemas um com os outros, mas eles estão no mundo invertido, eles precisam descobrir como acabar aquilo tudo, como escapar de lá, e eles vão pro laboratório antigo, que é, acho que ali no centro de tudo, pelo que os cálculos que o Dustin fez. Confesso que na parte passada dessa temporada, eu estava achando muito chato a dinâmica dessas personagens, dos quatro, principalmente do Dustin com o Steve, porque os dois estavam, assim, muito chatos. E felizmente ali no episódio 5 e 6, esses problemas são resolvidos, começam a ser resolvidos, principalmente ali no 5, em que eles se separam, né? Ficam duas duplas, o Steve e o Dustin, e o Jonathan e a Nancy, para cada um se desenvolver e desenvolver suas questões pessoais. A gente tem até uma briga física do Dustin com o Steve, porque o Dustin tá ali sofrendo muito com o luto, e ele é uma criança, e daí o Steve fala algumas verdades ali na cara dele que ele não gosta, ele não sabe lidar muito bem, e os dois tretam ali, mas isso faz com que o Dustin bata numa porta e descubra um tipo de lugar de estudos do Papa para descobrir o que é aquele mundo invertido, o que estava acontecendo, e ele descobre que eles estão, na verdade, num buraco de minhoca, que isso vai ser mais explorado no episódio 7. Bom, chegamos no episódio 6 e neste episódio a gente tem a cena de término mais romântica que existiu na face do cinema e das séries. O Jonathan e a Nancy estão presos ali num lugar que tá caindo cheio de uma gosma que derrete tudo por conta do buraco de minhoca. E eles estão presos naquele lugar e aquele lugar tá enchendo, né, desse resíduo. E os dois começam a ter que conversar e se encarar para ter as suas últimas palavras ali. Eles estão ali à beira da morte e eles precisam falar um com o outro, principalmente o porquê da relação deles ter deteriorado. E é muito bonita essa cena, porque eles não ficam apontando o dedo um para o outro, mas eles apontam o dedo para si mesmo. O problema deles com a relação. O porquê que eles não estão encaixando mais, mas numa visão de cada um por si ali, sabe? Então é muito bonito porque os dois se amam, os dois se gostam, mas eles entendem que eles não funcionam como relacionamento. Eu achei assim muito sensível e emotivo. Eu só senti que faltou eles falarem uma frase tipo: então vamos seguir como amigos. Porque isso acabou fazendo com que as pessoas aqui fora se confundissem, sabe? Eles estão tentando se resolver como relacionamento? O que tá acontecendo? Mas não. Os Duffer Brothers confirmaram que eles terminaram mesmo. Eles não vão ficar mais juntos. E eu só espero que agora a Nancy fique solteira. Amiga, solteiríssima. Vai curtir sua vida. Não volta pro Steve, porque eu acho que isso seria um retrocesso. A personagem da Nancy evoluiu muito como pessoa humana, mulher, indivíduo. Eu não queria ela com um personagem romântico, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer aí no último episódio.
Bom, ali no episódio 6, a gente começa a ter uma reunião de todo o casting de novo, porque eles estavam, né, separados, cada um num canto. Não é todo mundo que se reúne, mas a grande maioria. Isso porque a Eleven consegue fazer com que o Will volte ao seu corpo, porque depois dele atacar o Vecna aprisionou ele num lugar para descobrir aonde a Max está. E ele vai atrás da Max, mas ele é impedido porque os personagens já estão sabendo de tudo e vão proteger o corpo da Max. Só que a mente da Max ainda tá presa junto com a Holly lá na mente do Vecna. E eu sinto que aqui sim poderia ter tido um desenvolvimento melhor das personagens, porque elas ficam muito meio que caminhando em círculo, sabe? E daí as coisas acontecem só por acontecer, tipo a Holly cair num buraco. Eu acho que as coisas poderiam ter sido escritas de uma forma melhor para que elas se desenvolvessem ao decorrer disso e não só chegar ali no ápice e a Max dar um discurso gigantesco pra Holly e daí acabar, sabe? Não, eu acho que elas poderiam estar conversando ali mais no caminhar e tendo questões para resolver mesmo do que só elas seguirem um caminho. Bom, aí chegamos ao episódio 7 e que é o episódio que eu acho que menos coisa aconteceu, porque ele é um episódio claramente pra gente resolver as questões pessoais dos personagens, a gente entender as dinâmicas deles nesse ponto da temporada e se preparar para o fim. Agora, com todo mundo junto, eles conseguem se comunicar e descobrir aonde a Holly tá e o que tá acontecendo, o que é o mundo invertido, e que eles estão ali num buraco de minhoca, né, que é um termo da física, onde tem dois polos que se convergem num túnel que eles chamam de a ponte, e que no caso da série, essa ponte entre esses dois mundos é o mundo invertido. Então nós temos o mundo normal e a dimensão X em polos opostos e uma ponte que conecta os dois, que é o mundo invertido. Bem complicado, mas eu consegui entender ali na série com eles explicando, porque eles fazem questão de explicar várias vezes, né? E agora a gente sabe que o Vecna foi atrás das crianças para ele ficar mais forte, porque a mente delas é muito frágil. Então ele quer pegar essas crianças para utilizar a mente delas e se tornar mais forte, né? Porque ele tem o poder de telecinese, assim como a Eleven. E com isso ele quer aproximar os dois mundos e fazer com que o mundo que ele está lá, o abismo, se torne o mundo principal, né? Ele destrua o mundo normal que a gente vive. É uma explicação zona, assim, cheia de coisas e nuances e dimensões, e dimensão do pensamento, e dimensão X, e ponte, e mundo normal, assim, é muita coisa, mas eu sinto que esse episódio eles fizeram pra explicar isso tudo com calma e a gente entender pra chegar no episódio 8 já sabendo onde eles estão e para onde eles vão. Além dessas explicações todas, a gente tem a Eleven que tá se sentindo muito pressionada para acatar o plano da sua irmã, e ela começa a entender o porquê, o perigo dela ficar viva, e que o sonho dela de viver uma vida normal é muito mais difícil de se realizar. Mas eu acho que daí se forma um paralelo, porque ela vai se sacrificar, né, pelo bem de todos, mas foi justamente o que ela não queria que o Hopper fizesse. Então, eu acho que no próximo episódio a gente vai ter essa discussão, assim, e isso vai ser o ponto de resolução da Eleven. O Hopper falar: amiga, você não quer que eu morra, mas você vai morrer? Então, eu acho que isso vai acabar afetando muito ela, e eu confesso que eu acho bem difícil que ela acabe se sacrificando. Eu vejo um fim positivo pra ela. Nem que eles façam numa questão tipo: a Eleven se sacrificou, mas daí ela aparece escondida com o pessoal e tal, enfim. E fazendo com que o exército dos Estados Unidos desista da ideia de pegá-la de volta. Bom, e a cena principal desse episódio 7 fica para finalmente o Will se assumindo LGBT. Ele que entende que nesse momento ele precisa falar para as pessoas, porque o Vecna tá utilizando do medo dele
de ser abandonado por conta da sua sexualidade. Então ele resolve se abrir ali para ver se ele é amparado e destrói o ponto fraco que o Vecna tem sobre ele. É uma cena que eu me emocionei na hora que eu tava assistindo, porque a fala que o Will tem é muito tocante, assim. Quem tá dentro do aspecto LGBTQIAP+, sabe o quanto é difícil você crescer num mundo que não te aceita. Principalmente se você é de uma geração mais passada, o Will, então, dos anos 80, você tem muitas questões, né? Você tem muito medo do abandono, então a fala dele é muito tocante. Mas eu achei a cena um pouquinho não tão íntima o quanto ela precisava. Porque o Will, ele se abre pra todo mundo. Ele fala pra todo mundo ali do grupo, não só a mãe e os amigos, mas pessoas que ele nem conhece direito. E a gente tá nos anos 80. É um assunto delicado hoje em dia, imagina lá nos anos 80. Então eu achei que faltou um pouco de cuidado de ter esse sentimento íntimo ali, de só estar as pessoas mais importantes do Will. E tem o fato de que ele só se abre por conta da ameaça do Vecna, não porque ele se aceitou. E eles já tinham feito essa construção antes, então eu fiquei um pouquinho na dúvida de por que ele está falando aquilo naquele momento, sendo que ele já estava se aceitando antes. Claro, esse medo do abandono, ele é real, mas eu acho que eles poderiam ter tratado um pouquinho mais de forma cuidadosa. Ainda mais porque depois que ele fala, que ele se abre, né? A Joyce fala uma fala só pra ele ali, fala que nunca vai abandonar ele e todo mundo se abraça. E é isso. Também eu acho que até caberia do Jonathan relembrando aquela conversa que ele tem com o Will lá na segunda temporada sobre ser diferente e o quanto isso é único. Enfim, eu achei que é bonita a cena, foi muito cuidadosamente feita, a gente consegue ver isso, até porque os Duffer Brothers falaram isso numa entrevista que demorou muito pra escrever, pra gravar e tal, porque eles tiveram todo o cuidado possível, mas eu achei que faltou essa questão de intimidade, assim, sabe? Faltou ser particular, virou só um momento pra ele falar e o Vecna perder o ponto fraco do Will. Mas no mais, eu ainda me diverti. Eu achei que esses 3 episódios têm pontos muito bons, tem coisas muito legais, cenas muito bem feitas, mas como eu já disse, o ritmo mudou dos 4 primeiros. Daí fica, né, numa questão se você se importa com isso ou não. Eu senti a diferença, mas mesmo assim consegui apreciar e consegui gostar. Enfim, tô muito curioso para o final. Quero muito assistir e vir aqui comentar com vocês. É isso então, gente. Falta só mais um episódio longo de 2 horas pra gente assistir e comentar. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um feliz ano novo. Eu acho que ainda tem mais um vídeo essa semana no canal. Eu tenho todo o meu review do doc da Taylor Swift, mas que eu gravei ele antes do Natal. Então lá eu não desejo Feliz Ano Novo, não faço nada. Tô aqui agora, neste momento, desejando para vocês todas as felicidades do mundo. Agradecendo de novo muito por vocês estarem aqui comigo no canal. Ano que vem teremos muitas coisas por aqui, então, por favor, se inscrevam, curtam esse vídeo e comentem. A gente tá aqui para conversar e criar uma comunidade.